Antes de apertarmos o play aqui, eu quero que tu comente. Quem aqui já me conhece, quem aqui já sabe quem eu sou, quem aqui já sabe o que eu faço, quem aqui já conhece a minha história. Comenta aqui no chat pra mim. Eu tô com uma tela aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo, que eu tô vendo quem tá entrando, quem tá falando, quem que estão comentando. Rapidamente eu vou me apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou Leonardo Fir, nascido e criado em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E atualmente eu sou empresário, eu tenho alguns CNPJs no meu nome, eu já fiz algumas empresas, algumas prosperaram demais, outras nem tanto, e eu fui fazendo, fui aprendendo. E tudo isso começou porque eu tinha um sonho de empreender, tinha um sonho de crescer, tinha um sonho de destravar a minha vida. E nas horas vagas, eu costumo ajudar as pessoas que estão com esse mesmo problema, que estão travadas, que estão bloqueadas. Então nas minhas horas vagas eu busco ajudar essas pessoas. Então, o que eu faço? Eu empreendo e ajudo pessoas. No meio de tudo isso, dos empreendimentos, dos negócios, eu descobri que o meu propósito, a minha missão de vida é ajudar as pessoas a entender como fazer essa metamorfose na mente, como é que elas fazem para destravar, como elas fazem para ir para um próximo nível. Esse é o meu propósito, foi isso que eu entendi, que eu nasci para fazer. Então, paralelo com isso, eu juntei os meus empreendimentos com as mentorias nas horas vagas, à noite. Para quem está chegando agora, a gente já iniciou nossa live, tá? É 8h05 já. E agora eu tô passando aqui um pouco da minha história para que vocês entendam quem eu sou, como é que vai ser, como é que vai funcionar o decorrer da live. Aqui alguém perguntou, mas e de onde tu começou com essa história de ajudar as pessoas com isso? Bom, tudo isso começou porque como eu empreendia, isso gerou um movimento e começaram a me pedir ajuda, conselhos, dicas, mentoria. Então eu comecei nas horas vagas a fazer esse tipo de mentoria para ajudar as pessoas a irem para um próximo nível de destravar, assim como eu tinha feito comigo. Então eu sempre gostei de empreender e eu descobri esse chamado para ajudar outras pessoas a também irem para um próximo nível. Então eu comecei esse movimento de desvendar o comportamento humano, de desvendar a mente humana, de entender como é que o cérebro funciona, como é que uma pessoa faz para crescer, como uma pessoa faz para ir para um próximo nível, como é que se dá esse processo. Então quando eu comecei isso, eu comecei a atrair várias pessoas. E uma grande questão que sempre me perseguiu na minha vida foi por que algumas pessoas têm sucesso enquanto outras pessoas não têm sucesso? O que faz algumas pessoas darem certo na vida enquanto outras não conseguem sair do lugar? Por que existe essas pessoas que crescem e essas que não crescem? Se tu nunca te perguntou isso, eu sempre me perguntei isso. E o primeiro chave que tu tem que entender é, pensa nisso. Por que umas conseguem e outras não? Qual que é a diferença delas? O que umas fazem e as outras não fazem? Isso é um jogo muito mais emocional do que um jogo só de funil de vendas, marketing, tráfego. É uma coisa muito mais interna. Por isso que uns têm sucesso e outros não. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar aqui no decorrer desse workshop. Então esse sempre foi o meu questionamento de vida. Devido a isso eu comecei a fazer cursos, formações, mentorias, imersões. Eu fiz tudo que tu possa imaginar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócios que poderia me ajudar a crescer, a prosperar na minha vida. Então eu fiz de tudo, eu gastei mais de 100 mil reais para aprender e descobrir os segredos, os truques, tudo que poderia me ajudar a se desenvolver. Porque esse sempre foi o meu questionamento de vida. E como bom questionador, eu precisava ser um bom executor. Mas me fala aqui, escreve para mim, o que vocês acham disso? Adianta saber algo na vida e não aplicar? Na minha visão, isso é tolice. Tu só acumula conhecimento apenas para saber e não pratica aquilo de fato na prática, no método, no dia a dia. Enquanto vocês comentam aqui, eu vou tomar uma água. Oi, Chay, seja bem-vinda. O chat não tá aparecendo aqui pra mim. 1 minuto só do nosso... Eu acho que fecha ele... Aí, não, agora sim, agora eu tô vendo vocês. O chat não tava aparecendo pra mim. Vamos lá, então. Lucas, seja bem-vindo. Chay, seja bem-vindo. Vamos lá, Chay, isso aí. A ideia é ajudar vocês. Pode minimizar essa janela. Comentem aqui pra mim ver se tá tudo certo, porque eu quero fazer a live vendo vocês comentando. Pode abaixar o chat lá embaixo. Aí. Ué, que estranho, não tá pegando, né? Tá? Tá, vamos lá então. É que eu não tava vendo, tá? Só pra explicar, não tava vendo o comentário de vocês, então eu queria ir fazendo a live e olhando, fazendo a live e olhando. Que daí eu pergunto, vocês respondem e fica algo interativo. Show. Agora sim, agora eu tô vendo. Então, como eu ia dizendo, tudo que eu ia aprendendo eu ia aplicando em mim mesmo. Então eu comecei minha jornada me desenvolvendo pra mim. E eu fui tendo resultados, as pessoas começaram a me pedir, e eu fui ajudando as pessoas e fui desbloqueando isso. Então, assim, tudo começou, quando eu fui fazendo isso, apareceu um amigo meu me pedindo ajuda. Hoje esse cara é meu sócio, mas ele me pediu ajuda e eu acabei ajudando ele. Ele me pediu ajuda nesse processo, eu descobri a minha vocação, a minha missão de ajudar as pessoas a desbloquearem. Porque antes eu não tinha esse propósito, essa missão, eu só queria ganhar meu dinheiro, trabalhar e crescer, ponto, era isso. Quando esse cara me pediu ajuda, aquilo me tocou e eu fui ajudar ele. E eu comecei a ajudar ele, comecei a aplicar todas aquelas ferramentas, técnicas, métodos, tudo que eu tinha feito em mim, eu fiz nele. Eu simplesmente peguei o que eu tinha feito em mim e apliquei na vida dele, na mente dele. E esse cara, ele acabou se tornando um cara muito próspero. Eu fui ajudando ele foi destravando a vida dele. E agora eu vou te explicar, eu vou te contar a história dele. Porque eu não sei se tu conhece, ele é meu sócio, o Bruno, poucos conhecem a história dele.
Eu vou explicar aqui pra vocês, vou contar como é que isso tudo começou, tá? Então, assim, o Bruno sempre foi um cara que trabalhava demais. Ele até que ganhava bem, mas ele não tinha nada. Ele não tinha, assim, nenhum bem, nenhuma casa, nenhum carro, nada. Então, o máximo que ele conseguia fazer era trabalhar e pagar o carnê do carro dele. Essa era a vida do Bruno. Quem aí se identifica com a vida do Bruno? Tá trabalhando, não consegue adquirir muitas coisas, está sempre pagando um carnê, um boleto, alguma coisa, está sempre naquele ciclo, naquele loop. Comenta aí pra me ver. Então, ele ficava nesse looping. Então ele encontrou uma mulher, a sua atual esposa, eles engravidaram, e foi aí que ele teve ele se viu sem saída, se viu perdido na vida dele. Porque daí tu imagina, tem a renda, tem conta, não tem casa, morava de favor na casa de um amigo, trabalhando na floricultura, ele não conseguia ainda exercer o que ele veio para fazer, que hoje ele é arquiteto paisagístico, então ele faz projetos de arquitetura paisagística de luxo, de alto padrão. Então naquela época ele não conseguia fazer, não conseguia, estou igual ao Bruno. Isso aí, Lucas, nós vamos desbloquear isso aí hoje, fica tranquilo. Então ele estava nesse looping, sempre nesse looping, completamente perdido profissionalmente, sem rumo, sem dinheiro e trabalhando na floricultura. Logo quando a gente iniciou a jornada dele, o processo dele, e começamos a desvendar e quebrar tudo que impedia ele de prosperar, algum tempo depois ele foi se transformando e foi mudando as crenças dele, ele foi mudando a maneira de pensar, ele foi mudando a maneira de ver a vida. E quando tu muda a tua maneira de ver, tu começa a mudar as coisas que tu faz. Esse que é o grande ponto. Por isso que tu vê que tem um monte de gente que vai em religião, vai pra lá, vai pra cá e a pessoa não muda, porque ela vê coisas, mas ela não consegue mudar o que ela faz. Que ela não mudou de verdade o que ela tá vendo, as crenças, a forma de pensar dela. Então, quando o Bruno mudou o que ele pensava, ele começou a crescer, começou a prosperar e conseguiu eliminar tudo aquilo que impedia ele de crescer. Hoje, ele cresceu e tem um estúdio de arquitetura paisagística, mais bem conceituado da região do Rio Grande do Sul. Hoje, nós somos sócios e fizemos projeto paisagístico pro Colline de France. Não sei se tu conhece, não sei de onde é que vocês são, né? Comenta aqui pra mim no chat de onde vocês são, qual a cidade ou estado de vocês. Comenta aqui pra mim ver qual que é a região que vocês estão. Mas voltando para a história, o Colline de France é um hotel mais bem visto, ele ganhou o prêmio de 3 vezes o melhor hotel aqui do Rio Grande do Sul. E agora nós estamos fazendo o projeto do Resort Costana, que é o primeiro resort que vai ter praia artificial aqui no sul. Então no meio da serra eles vão fazer um resort com praia artificial. É um projeto multimilionário que chegou para esse estúdio que nós temos, para esse negócio. Só que por que eu tô te falando isso? Não é para mim se achar, ser arrogante, não é nada disso. Eu só tô te mostrando que um cara que trabalhava na floricultura, que pagava carnê, não tinha casa, não tinha carro, não conseguia fazer nada, hoje ele tem um dos estúdios mais bem conceituados do Rio Grande do Sul, que faz o melhor hotel do Rio Grande, aqui do mundo. Ganhou o prêmio de melhor hotel do mundo. Tem noção do que é isso? O cara era da floricultura e ganhou esse prêmio. Tinha um carro parcelado, pagava um carnê, hoje o cara anda de velar. Vocês têm noção do que é essa transformação? Agora eu tô vendo aqui Passo de Torres, Santa Catarina, Tijucas do Sul, Paraná. Vamos lá então. Mas a grande questão é, o Bruno que eu conheci antes não conseguia sair do lugar. O máximo que ele fazia era ficar nesse loop. E hoje ele tem esse negócio próspero, que cresce no Brasil inteiro, está entre os top 5 maiores estúdios do nicho dele, aqui do sul, do Brasil. Carro de alto nível, vai para Balneário Camboriú quando quer, atende projetos em Gramado, Canela, Balneário, tudo que é lugar, tem até no Uruguai já projetos que a gente faz. Mas o que fez esse cara sair do nada e chegar onde ele chegou? Para pensar um pouco. Eu quero que vocês comentem aqui no chat para mim, o que na mente de vocês fez o cara sair do nada e chegar onde ele chegou? Volta aqui para mim no chat, que eu vou tomar um gole de café. Comentem aqui. O que fez o Bruno sair do nada e chegar onde ele chegou? Comentem aí. Na visão de vocês, o que fez o Bruno sair do nada e fez ele chegar onde ele chegou? Isso, mudança de hábitos. Essa é uma das coisas, com certeza. Então, enquanto vocês vão comentando, eu vou seguir aqui a explicação, mas eu quero saber o que na mente de vocês fez esse cara sair do nada e chegar onde ele chegou. A partir daí que eu entendi isso, que em mim deu resultado, eu apliquei no Bruno esses métodos, ferramentas, essa técnica, essa estratégia, e eu vi que ele se transformou. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar de dia e atender à noite. Então eu trabalhava de dia nos meus negócios, que eu já tinha aplicado em mim, e atendi o Bruno à noite e outras pessoas para começar a fazer mais pessoas terem esse resultado. Porque eu queria descobrir o que faz uma pessoa ter resultado e o que faz uma pessoa não ter resultado. E eu comecei a aplicar tudo que eu vi e redefinir, redesenhar, e fui desenvolvendo um método, uma nova forma de fazer as pessoas evoluírem. A partir daí eu fui aplicando em várias pessoas e comecei a ter outros cases de sucesso. Então eu aprendi como é que tu faz uma pessoa ter sucesso. Eu aprendi como é que tu fabrica essa pessoa. Existem métodos, técnicas, ferramentas para fazer essa pessoa chegar onde ela deseja. E para quem tá aqui na live, eu quero te dar um mapa. Eu quero te mostrar o passo a passo para você destravar sua vida, assim como o Bruno fez, assim como outros clientes meus fizeram, assim como eu fiz na minha vida.
É que na minha eu falo, mas já faz mais tempo, né? É o Bruno, essas outras pessoas são mais recentes. Então eu quero explicar como é que tu pode fazer, qual que é o mapa. Porque quando eu comecei não tinha mapa, não tinha caminho. Tu tem que ir desvendando, tem que ir aprendendo, tem que ir caindo, tropeçando e tá sempre naquela agonia, naquela angústia. Quando é que isso passa? Quando, será que a minha vida vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar lá? E parece que a coisa não vai, parece que tu tá sempre travado. Então eu descobri como é que tu faz para andar. Eu não tô falando que é um mar de rosas, não é isso aqui, tá? Mas existe um processo, existe um passo a passo. Eu já vi vários conseguirem. Eu entendi como é que faz isso, eu trabalho com isso, eu ajudo a pessoa a chegar lá. E quem chega lá acaba virando meu sócio. Então eu tenho já outras empresas assim. Então eu sei o que eu tô te falando, eu tenho certeza do que eu tô te falando. A Chay e o Lucas comentaram aqui, novas rotinas, colocou em prática, quebrou as crenças, se posicionou e mudou a mente, eu acho. Basicamente isso aí também. Então, ó, hábitos e novas crenças. Isso aí, vocês estão captando como é que funciona. O ponto é como é que tu muda a crença e como é que tu muda o hábito. Esse é o ponto. Porque agora vocês entenderam o que é que ajuda a fazer, mas como é que faz isso? Então é isso que eu quero destravar e te explicar aqui. No final vai ter um exercício pra gente fazer junto. Então eu vou te ensinar como é que faz. Mas de antemão eu já te aviso, o Bruno quis mudar. Ele investiu pesado, tudo que tinha, e ele quis fazer isso. Porque lembrando, ele se esforçou e superou todos os problemas que estavam impedindo ele de prosperar. Ele quis de verdade fazer isso. Ele quis de verdade essa transformação. Então assim, ó. No início eu dei sessões de mentoria para ele. Eu ajudei ele. Só que o que eu entendi? Tudo aquilo que é de graça nós tendemos a não valorizar, nós tendemos a não se comprometer. Então por isso eu cobrei ele, fiz ele investir nesse processo. Porque quando tu paga, tu gera o comprometimento. Quando tu paga uma coisa, se tu pagar a mentoria e a pessoa não fizesse, o método no caso, ela automaticamente ela ia contra ela. Então quando ele pagou, ele gerou um comprometimento, uma alavanca na mente dele, e ele começou a fazer aquilo insanamente. Então eu falei pra ele, eu ajudei ele, agora tu tem que pagar para tipo o próximo nível. Então ele botou o dinheiro e cresceu. Só que ele deu tudo dele. Dinheiro, tempo, energia, esforço, dedicação. Tu tem que dar tudo de si para conseguir romper o que está te travando. Eu estou travado no trabalho e não prospero. 2 serviços sempre na mesmice. Isso. Ó, já vou dar um diagnóstico aqui pro Lucas, tá? O Lucas acha que fazer dinheiro é ter mais emprego, mais trabalho, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Tá? Isso é uma crença limitante. Então tem que mudar a crença para ganhar mais dinheiro e não arrumar mais serviço e mais trabalho. Eu também tinha isso. Daí trabalhei um monte e nunca consegui romper um valor. Isso é uma crença. Então, o que está impedindo as pessoas, na opinião de vocês, de realizar os seus sonhos? Delas realizarem os seus objetivos? Com tudo isso que a gente conversou aqui. O que na mente de vocês impede as pessoas? Pensa em todo mundo que tu conhece, pensa em ti, pensa na tua vida. Isso que eu estou perguntando para vocês está debaixo das nossas escolhas. Comportamentos, decisões, comprometimentos, está debaixo disso. Resultado de vida. Quanto dinheiro a gente ganha, a maioria das pessoas nem fazem ideia que isso existe. Por isso que elas não conseguem mudar suas vidas. E o que está por baixo de todos os nossos resultados de vida chama-se a nossa crença. A crença é a nossa programação mental. A crença molda totalmente a nossa vida. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só vou tomar mais uma água. Então agora eu vou dar um exemplo, vários exemplos para vocês, tá? Todo resultado que tu tem na tua vida, ele é fruto de uma crença. Então o valor que tu ganha é o quanto tu acredita. Ó, eu vou passar aqui agora vários exemplos para vocês. Se você acredita que fazer faculdade vai te deixar rico, o que tu vai fazer? Uma faculdade. Se tu acredita que concurso público vai te deixar rico, o que tu vai fazer? Concurso público. Estabilidade financeira. Se tu acredita que ter uma empresa vai te deixar rico, o que tu vai fazer? Tu vai querer fazer aquilo que vai te dar o que tu acredita. Se tu acredita que homem não presta, o que a pessoa vai fazer? Ela automaticamente vai fugir de homens, de relacionamento. Se o homem acredita que não existe nenhuma mulher que preste, o que o homem vai fazer? Nunca vai encontrar uma mulher que preste. Entende como é que funciona uma crença? As crenças são profecias autorrealizáveis. Esse que é o grande ponto da crença. Se tu acredita que a tua genética é para ganho de peso, o que vai acontecer com a pessoa? Nenhuma dieta que ela fizer vai dar certo. Porque ela sempre vai falar, porque ela acredita que ela não perde o peso por causa da genética dela. Se tu acredita que é um atleta, que tu dorme bem, se alimenta bem, acorda bem e que tu quer ter os melhores resultados, que tu vai vencer, o que vai acontecer? Automaticamente tu vai te comportar da melhor forma para ter os melhores resultados. Então tudo aquilo que tu acredita se transforma no teu resultado. Entende? Quem aqui está entendendo, comenta para mim. Estou entendendo. As crenças são os nossos resultados, em outras palavras. Se tu quer saber quais crenças tu tem, basta tu olhar para a tua vida. Qual carro tu tem? Qual que é o teu peso? Quanto que tu ganha? Onde é que tu mora? O tamanho da tua casa? Tudo isso é um resultado físico, externo. Isso está dentro das tuas crenças. Quando eu mudei minhas crenças, eu troquei de carro. Fala Dani, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quando tu muda as tuas crenças, automaticamente tu muda os teus resultados. Então tu precisa compreender e entender isso.
o carro que tu tem, a casa que tu tem, a vida que tu tem, a família que tu tem, os filhos que tu tem, tudo isso, até a quantidade de filhos que tu tem, é as tuas crenças. Show, vamos lá, então tá todo mundo compreendendo aí o que eu tô falando. Então vocês já entenderam o que são as crenças e o que elas fazem. Tá? Já entenderam. Mas afinal, como que funciona o processo de uma crença? É isso que a gente vai entender agora. Por isso que é destrave e prospere. Porque se tu entender isso, tu entendeu tudo. A crença, ela é uma programação mental. É um programa que nos foi colocado, inserido do 0 aos 7 anos. É a fase que mais entra crenças, tá? Através do que a gente via, ouvia e sentia dos nossos pais ou os pais substitutos. Ah, não tive pai, foi criado por um tio. Ele era o teu pai substituto, ele colocou crenças em ti. Por quê? Toda a experiência que tu teve na infância, tudo que tu viu, ouviu, sentiu, vivenciou, viveu, tudo isso gera um aprendizado, é como se fosse um curso. Vamos pensar assim, tu é uma criança, tu nasceu. É como se ligasse o teu olho fosse uma tela e tudo que tu estivesse vendo, tu estivesse filmando no teu cérebro, no teu HD, na tua memória. E tudo aquilo que tu tá vendo, ah, minha mãe brigou com meu pai brigou com a minha mãe, eles estão brigando por dinheiro, estão brigando por dívida, estão brigando porque meu pai não cresceu no trabalho. Ah, agora eles estão brigando por isso, tá falando isso, tá falando aquilo, meu pai fala mal dos ricos. Minha mãe está dizendo que rico não paga imposto. Meu pai está dizendo que rico não vai para o céu. Ah, eu fui na igreja e o pastor disse que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Tudo isso que tu está vendo entra na tua cabeça e vira a tua memória, vira o teu HD. Isso se torna uma crença, um aprendizado. Então, quando a gente nasce, esse HD é virgem, não tem nada marcado nele. E todo mundo vai botando. Daí também entra TV, escola, ambiente, mas principalmente os nossos pais ou as pessoas mais próximas. Até professores colocam crenças. Então tem pessoas que trocam de colégio e muda completamente a visão da pessoa sobre aquelas coisas. Isso vai entrando, tudo que tu ouve, sente e vive. E vai mudando a tua forma de ver o mundo, vai mudando a tua forma de ver as coisas. E isso é o maior problema. É isso que tu precisa compreender. Tudo que tu viu entrou dentro de ti e te manipulou pro bem ou pro mal. Tu precisa quebrar isso. Porque não adianta tu culpar quem fez isso contigo. Agora a tua responsabilidade é quebrar esses padrões, é mudar isso. O Dani comentou, o ambiente molda muito. Exatamente. O Dani é a prova viva disso. Ele começou a conviver mais comigo e ele já começou a dar vários saltos na vida dele. Porque é automático isso. Não é impossível uma pessoa conviver com uma pessoa que é nem eu, que está sempre cutucando para querer crescer. Então todo mundo começa a se desenvolver, começa a ver diferente. O Dani comentou, depois que saí da casa dos meus pais, prosperei muito. Faz muito sentido. Exato. Por quê? Porque ele via a realidade dos pais. Quando ele saiu da casa dos pais, ele acabou vendo outra realidade, outras crenças, outras formas de pensar. Então, como é que se dá uma crença? Agora falando de parte neurociência, tá? A parte prática. Quando eu toco nessa parede aqui, ó, automaticamente, toda a minha mão, ela começa a captar estímulos externos. Esses estímulos entram no meu tato, que é um dos meus sentidos, e o meu cérebro capta. Isso é uma parede. Tudo que eu vejo, a imagem, o meu cérebro decodifica, ah, isso aqui é uma parede. Então, o meu cérebro decodifica isso e fala pra mim, isso é uma parede. Eu tô dando aqui um exemplo bem simples para que tu entenda, porque é algo mais complexo. Só que assim, quando tu vê o teu pai ou a tua mãe brigando, isso entra no teu cérebro e vai para uma parte chamada hipotálamo. E essa parte ela converte os estímulos externos para a linguagem do cérebro, a eletroquímica. E isso ela acaba fazendo sinapses neurais, então ela acaba conectando. Exemplo, se eu vi meu pai e minha mãe brigando por dívida, automaticamente eu entendo o quê? Os meus pais, que são as pessoas que eu mais admiro, porque eu sou uma criança, brigam por dívidas. O que vai acontecer? Eu vou assimilar que dívida é algo familiar, é algo da minha família, é algo que eu também quero fazer, porque meu pai e minha mãe estão fazendo, que são os meus ídolos. Porque quando tu é criança, inconscientemente, se não tem teu pai ou tua mãe, tu morre. Então é isso que o teu cérebro acaba pensando isso. Hoje talvez tu pense, não, eu não penso isso, mas inconscientemente, se tu não ganha mais que eles, se tu não está prosperando mais que eles, tu pensa isso ainda. E isso é um problema. Então esses cabos conectam e isso fica gravado uma crença, um aprendizado. Nós temos trilhões de conexões neurais, onde está gravada todas as experiências que a gente teve na infância e vem tendo ao longo da vida. Então cada pessoa que tu conhece, cada coisa que tu vive, cada curso que tu faz, vai mudando as tuas crenças, se forem positivas. A pergunta é, eu quero que vocês pensem e comentem aqui quem tiver coragem. O que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais que programou as suas crenças? Pensa aí comigo, comentem aqui. Comentem aí que eu tô olhando. O que você ouviu dos seus pais? Pensa, você ouviu assim, filho, ganhar dinheiro é fácil, você vai ganhar muito dinheiro, vai ser muito próspero, vai ser muito rico,
Ou você ouviu assim, ganhar dinheiro é difícil, nem pensa nisso, vai passa um concurso público, vai fazer uma faculdade, vai procurar um emprego. Nossa, que guri vadio, quer pensar em empreender, trabalhar com internet, vai arrumar um emprego, carteira assinada, vai trabalhar de dia, vai trabalhar de noite, vai fazer 2 turnos. O que vocês ouviam? Rico não vai pro céu, rico é arrogante, rico é desonesto, rico é a raiz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Ó, a Chay postou aqui, é corajosa. Meu pai dizia que tinha que trabalhar muito para ganhar dinheiro. O Dani, escassez, tudo nos centavos. A Chay, não é fácil ganhar dinheiro. Isso aí, vão lembrando aí na mente de vocês, porque isso vai produzir a realidade de vocês. Ó, o Lucas já caiu uma ficha, ó. Meus pais sempre endividados, pior que seguiu com o mesmo caminho que eles. Exato, é isso que eu tô falando pra vocês. Geralmente é isso que acontece. Ou tu segue o mesmo caminho, ou tu perde a mão e faz o oposto deles, que tu vira um rebelde dos teus pais. Então tu vai fazer o oposto deles, de raiva. Os dois não são saudáveis, tu tem que conseguir se curar do que aconteceu com os teus pais para seguir um novo caminho, mas isso eu vou falar mais pra frente, isso é o destravar. Beleza, isso é no dinheiro, agora eu quero que vocês pensem sobre o relacionamento. O que você via no relacionamento conjugal dos seus pais? Era paz, amor, carinho? O que era que acontecia? Ou eram brigas, discussões, pancadaria, divórcio? Ó, eu trabalhei em 3 empregos e nunca consegui ter dinheiro na conta. É isso que eu tô falando. Isso são crenças limitantes. Ó, a produção botou a pergunta ali. Agora muda o foco. O que vocês viram no relacionamento dos pais de vocês? Busquem na memória. O que eles falavam? Briga, discussão, pancadaria, divórcio, traição? Ou era amor, carinho, aproveitar o dia dos namorados, aproveitar o dia do casamento, sair pra jantar? Fazer amor todo dia, 3 vezes na semana? Como é que era? Ou fazer amor uma vez no mês? Ó, muita briga, meu pai batia na minha mãe, o Dani, amor e respeito. E agora, o que vocês ouviam, o que seus pais falavam de forma constante e repetida para vocês? Eles falavam assim, filho, você vai ser um profissional bem-sucedido, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai prosperar, tu vai crescer, tu vai ter muito valor, tu vai criar uma empresa, um produto que vai ajudar muito as pessoas, tu vai criar algo que vai mudar o mundo. Como é que eles eram nessa questão mais profissional? Era isso que eles falavam para ti ou eles falavam ao contrário? Tu é um burro, um idiota, um imbecil, só peste, tu não vai crescer, não vai dar nada, tu é um vagabundo, tu não quer fazer nada, tu não acorda cedo, tu não presta. E tem a mais clássica que os pais falavam, né? Os pais que eram incompetentes emocionais. O dia que tu crescer, tu vai pagar com os teus filhos tudo que tu tá me fazendo. Essa é a clássica. Ó, a Chay modelou o pai. Meu pai era alcoólatra e meu marido era também. Exato. Geralmente é isso que acontece, tá? Meu pai dizia que eu era burra. Viu só? Basta tu tá com alguém que entende um pouco disso, a pessoa te fazer perguntas que tu começa a botar pra fora e entender isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso que eu tô passando pra vocês é uma verdade. E isso tá fazendo a mente de vocês abrir pra vocês ver o que tem que mudar. Pra ter o resultado que vocês desejam. Ó, o Dani teve várias crenças boas. Tem que seguir a faculdade pra ganhar dinheiro. Isso me ajudou, mas não é esse caminho que eu percorri. O Lucas. Profissão, aprendi 2 com meu pai. Ó, foi bom? Então tem as positivas também, tá? Então, assim, às vezes tu não viu nada, porque teu pai estava distante, trabalhando demais, ou saiu de casa quando tu ainda era muito novo, pequenininho, se divorciou da tua mãe e foi embora e não voltou. E se meu pai, que é meu herói, que deveria estar sempre comigo, sempre me apoiando, saiu de casa e me abandonou, quer dizer o quê? Que eu não sou importante. Então é isso que acontece com quem perde o pai, com quem o pai abandona. Se eu fosse importante, ele tinha ficado comigo. Ele tinha dado tempo de qualidade pra mim. Aí depois eu cresço, não entendo porque eu não consigo pôr preço no meu trabalho, não consigo crescer, não consigo me valorizar, não consigo ir para esse próximo nível. E a raiz disso tá lá na minha infância, que meu pai me abandonou, meu pai saiu de casa, meu pai se divorciou da minha mãe. Ó, tá todo mundo comentando aqui, deixa eu dar uma lida. Devo seguir uma delas, meu pai sempre falou que... Isso aí a gente vai quebrar, isso aí que a gente tem que quebrar. É bom vocês irem trazendo à tona isso, tá? Por isso que eu pedi, pega papel e caneta e anota tudo isso numa folha. Dinheiro, tal, crença, financeiro, tal, profissional, tal. Tudo que eu tô falando aqui, anotem. Eu sei que vocês estão mandando aqui, mas é bom também anotar, tá? Depois, pode ser depois. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui. Então, a pessoa cresce e se sente desvalorizada, se vê inferior às outras pessoas. Isso é uma crença de não importância, de eu não sou tão importante, eu não mereço, não tenho valor nenhum, então eu vou cobrar barato, eu vou me prostituir, meu trabalho, eu vou vender abaixo do preço.
Eu quero que vocês pensem uma coisa. Por que tem uma pessoa que entra numa empresa, vê a diretoria, vê a gerência e pensa, eu vou chegar lá, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer curso, eu vou trabalhar de noite e eu vou chegar no topo dessa empresa. Enquanto tem gente que entra e começa a falar, meu patrão isso, meu chefe aquilo, eu não vou trabalhar, eu não quero crescer, eu não sei o que, eu isso, eu aquilo, eu não vou fazer curso, eu não vou trabalhar. Por que tem uns que entram e começam a trabalhar um monte, quer crescer, quer fazer, quer ganhar 10, 20, 30 mil por mês, vou me desenvolver, vou desenvolver as crenças que eu preciso, habilidades, competências e vou crescer, enquanto tem outros que não querem, ficam se fazendo. Então tem pessoas que pensam assim, e tem outros que pensam assim, isso não é pra mim, eles são muito bons, tiveram sorte na vida, tem padrinho que ajuda, tem isso que ajuda, tem aquilo. Então a pessoa sempre encontra uma desculpa, ela sempre acha um jeito de justificar ela não crescer no topo da empresa. Quando na verdade tudo isso é uma crença limitante que está lá na mente da pessoa, e ela não consegue ver. Só que como a crença faz a realidade, ela só olha e vê aquela realidade, ela não enxerga que tem uma crença. Por isso que ela pensa desse jeito referente aos outros. Porque talvez ela tenha uma crença que os outros têm ajuda e ela não, entende? Eu estava lendo aqui os comentários de vocês. Então essa pessoa, ela se sujeita a viver uma vida limitada, abaixo daquilo que ela poderia realizar na vida dela. Mas por que tem essa diferença? Por que uns querem e outros não querem? Essa é a grande questão. Se todos nós temos a mesma neurofisiologia, o mesmo cérebro, as mesmas qualidades, as mesmas virtudes, alguns têm alguma coisinha ou outra, mas é 1% que tem isso. Todo mundo poderia chegar no topo, todos têm o mesmo cérebro, a mesma mente, a mesma competência. Por que uns se sentem incapazes enquanto outros se sentem capazes de fazer acontecer? Por que isso acontece? Então, para te fazer entender isso da melhor forma, eu vou te contar uma história. Como que se dá uma crença formada de incapacidade, que na minha visão é uma das piores. Pensa o seguinte, a mãe chegou em casa, trabalhou o dia inteiro, tá cansada, ela quer olhar a novela dela, ela chega, bota um monte de cala-boca pro filho dela, liga a TV numa novela, deixa o guri ali embaixo, bota brinquedo, dá um mamar e deixa ele ali nos pés. E começa a olhar a TV. E vai olhando a novela. Até que chega um momento, o guri tá ali, começa a dar sede nele, chegou da creche. Mãe, eu vou buscar a garrafinha de água, eu vou ali pegar. E a mãe fala, rapaz, se tu ir buscar essa água, tu vai virar essa água, e aí sim, aí tu vai ver. E ele diz, mãe, eu vou pegar ali na cozinha, sai correndo, pega a garrafa, e a garrafa tava meio aberta, cheia de água, ele tropeça e vira água. O que a mãe faz? Guri, eu te avisei que tu ia virar essa garrafa de água, vem aqui, seu peste, sua praga, vem aqui, não sei o que, já pega um chinelo, já começa a bater no guri, eu te falei que não era pra tu ir pegar essa garrafa. E ela, o que ela faz pra criança? A criança queria tomar um gole de água, tropeçou no brinquedo. E ela começa a bater na criança. No cérebro dessa criança, se formou uma crença. Eu sou incapaz. Eu não vou conseguir, eu não vou tentar, porque toda vez que eu tento, eu apanho. Então, se eu tentar novas coisas, eu vou apanhar. Daí por isso que tem gente que passa a vida inteira no mesmo emprego, sabendo que aquele emprego é ruim, a pessoa não tenta, não arrisca, não faz nada novo. Enquanto tem outros que pegam financiamento com o banco, montam um negócio e prosperam um monte, porque não tem essa crença. Então assim, vamos só exemplificar aqui pra vocês. Essa criança, tá? Ela viu a água caindo no chão e viu a mãe brigando com ela? Sim. Ela escutou os gritos, peste, burro, trabalho para te sustentar, seu imbecil, xingou a criança, ela ouviu isso? Várias coisas negativas? Sim. Essa criança sentiu um puxão de cabelo, um empurrão, uma chinelada, ela apanhou? Ela sentiu o sinestésico? Sim. Teve um forte impacto emocional para essa criança? Ela sentiu uma emoção? Sim. O que aconteceu? Quanto maior o impacto emocional, quanto maior o xingamento, tudo que ela vivenciou, mais isso armazena no cérebro da criança. Por isso que é importante os próximos filhos a gente criar bem, porque o que fizeram conosco é o que a gente está pagando hoje. Então por isso que tem que aprender a transformar a tua mente, senão tu vai carregar isso contigo. E essa criança, o que tu acha que vai acontecer com ela? Ela vai carregar isso pro resto da vida. Talvez nunca vai conseguir prosperar, nunca vai conseguir crescer, por causa daquele trauma que ela teve na infância que gerou uma crença que criou a sinapse. Porque o cérebro, ele está vivendo e tudo que acontece com ele, ele cria uma sinapse, ele conecta. Então essa criança, ela cresce e fica aquele pensamento, eu tento, mas não consigo. Faço e dá errado. Eu sou burro, se eu fizer e der errado alguém vai me xingar. Então ela começa a crescer e ficar com medo. Então quando aparece uma vaga boa na empresa, uma vaga maior para ela ir se candidatar, ela nunca vai. Ela sempre foge da vaga. Está trabalhando, tem um negócio bom, vai para crescer, ela acaba fugindo daquilo ali. Por quê? Porque ela tem medo que se ela tentar e errar, vai dar errado. Então a pessoa nunca se arrisca, nunca faz nada de novo na vida. Ela passa a vida inteira seguindo aquela manada, aquele boiadeiro. Ó, alguém comentou aqui, foi o Dani. Muito isso. Lembro de uma vizinha que dizia pro filho que nunca seria nada e ele acabou ficando drogado. Exatamente. É isso que acontece com as pessoas. É exatamente isso. Quanto mais forte a mãe fala, mais ela repete, falar alto, com forte impacto emocional e repetir. Forte impacto emocional e repetição fica sedimentado na mente da pessoa, vira um cabo, vira um neurônio no cérebro da pessoa.
Então se a pessoa, a vida vai passando, ela vai ficando velha e ela olha para trás e vê que não realizou nada na vida dela. E por que isso aconteceu? Porque ela não alterou as crenças, porque ela se sente capaz pelo que a mãe fez. Esse é o verdadeiro problema. A pergunta é, o que você ouviu e sentiu dos seus pais que programaram as suas crenças? Eu tô perguntando isso várias vezes porque quanto mais eu pergunto, mais vai vindo para fora. Quem você acha que é? Onde você acha que é capaz de chegar? Quanto de sucesso na tua cabeça tu acha que tu merece ter? Quanto dinheiro tu é capaz de ganhar? Tudo isso é determinado pelas suas crenças. Agora comentem aqui pra mim, vocês entenderam o que são crenças? Sim ou não? E lembre-se, todas as crenças produzem resultados. Comentem aqui pra mim. Comentem aí, todo mundo compreendeu agora o que é uma crença? Toda crença, tudo aquilo que a gente acredita, consciente ou inconscientemente, é o topo do nosso iceberg, é o topo. É o que está, tudo que a gente vê é o topo do iceberg. E as nossas crenças, elas são o nosso inconsciente, é o que está embaixo do iceberg. Então eu quero que tu imagine assim, ó, tudo aquilo que tu está vendo na tua vida está aqui. E tudo aquilo que tu não vê, que é o motivo do porquê tu não tem o resultado que tu quer, está aqui embaixo. Só que aqui embaixo é muito difícil tu conseguir acessar essa parte do teu inconsciente. Porque tu tem que saber muitas coisas. Às vezes tu vai ter que passar a vida inteira estudando para entender como é que tu entra no teu inconsciente para desbloquear isso. São muitas informações. E a maioria de nós aqui não lembra do que aconteceu na infância. A gente tem alguns flashes, uns lembram. Eu já atendi pessoas que nem lembram o que aconteceu na infância. A pessoa nem lembra, mas ela apagou da memória. Ó, todo mundo comentou que tá bem claro que sim, que entendeu. Show. É isso aí. Esse era o nosso objetivo aqui. Um deles hoje era esse. Só que toda a experiência da infância está gravada através das sinapses neurais, se tornaram inconscientes e vem produzindo nossos resultados de vida. Ou seja, tudo aquilo que tu acredita consciente ou inconscientemente faz você viver aquilo que você acredita. Então toda crença, ela vai atrair o resultado para a tua vida. Então se tu acredita que tu é capaz, que tu pode ganhar muito dinheiro, tu vai atrair isso para ti. Só que tu não precisa falar nada, porque tu vai ver, tu vai estar ganhando muito dinheiro. Se hoje tu não está ganhando muito dinheiro é porque tu não acredita nisso, tu se sente incapaz, tu já tem algum bloqueio. Porque quem se sente capaz, tu concorda comigo? Quem se sente capaz de estar prosperando e se sente bem para isso já está ganhando dinheiro. Quem não se sente capaz, tem um bloqueio, já não está prosperando, entende? Então, quem sente que encontrou o homem da sua vida, a mulher da sua vida, que é uma mulher digna, já está casado, já tem filho, já quer ter família. Quem acredita que não consegue dar espaço, entendeu? A tua crença produz a tua realidade. Saúde. Quem acredita que tem um metabolismo bom, que a saúde é perfeita, que vai crescer, vai emagrecer, vai ter saúde, já está com a saúde. Quem não acredita já está sem saúde. Então é só tu olhar é bem simples, é só tu olhar para tua vida hoje que tu vai ver quais crenças tu tem. Então assim, o que acontece? Aqui tem uma metáfora, tá? Eu até deixei anotado aqui essa metáfora para mim falar para vocês. Tu pega o carro, liga o GPS e vai viajar. Então tu tá indo para tua viagem com o teu carro. Simplesmente estoura o pneu do carro. Estourar o pneu até aí tudo bem, tu desce, bota o step, troca o pneu e segue andando. Mas digamos que tu passe num buraco, e cai a roda do teu carro, tá? E tu tá sem step no carro, tu não te preparou. Tu tem uma crença de não carregar step, tu tá sem step. Então caiu a roda do teu carro, o que vai acontecer? Tu liga pro guincho, o guincho vem te pegar, tu liga pro teu seguro, liga pro guincho e volta pra tua cidade. Nessa tua volta pra tua cidade, lembra que tu botou no GPS, eu vou ir pra lá, é o teu objetivo. Tu tava indo com o teu carro. Quando caiu a roda e tu chamou o guincho foi lá, te pegou e voltou para tua cidade, para o teu mecânico, para botar tua roda de volta. E isso são as nossas crenças. Elas são a roda que cai. Então a pessoa está indo em direção ao objetivo dela. Quero ganhar 100 mil reais por mês. Quando a pessoa chega nos 99, que bateu na crença que ela não consegue passar dos 100, o que acontece? Cai a roda do carro e ela volta para trás. Eu falei 100, mas eu posso falar 10, eu posso falar 5. Tá? Traz para tua realidade. 5 mil por mês. O cara quer chegar, quando ele chega nos 4 mil e meio, que ele vai conseguir cair a roda do carro, vem o guincho, pega ele e volta pro início. Então ele nunca consegue chegar onde ele deseja, ele sempre tem que voltar. Por quê? Porque a crença que ele tem limita ele a chegar naquele objetivo. Ele só consegue ir até 4,5, ele não consegue chegar no 5. Quando ele chega no 4,5, cai a roda e ele volta. Entendeu? É isso que tu tem que compreender. Quando tu tenta romper uma crença, ela te puxa de volta, porque tu não mudou a crença. Então assim, pode ser que alguém fique doente, tu tá ganhando dinheiro, alguém ficou doente, tu tem que gastar todo o dinheiro que tu ganhou. Tu tá ganhando dinheiro e tal, teu carro estraga. Eu já vi gente que estoura motor, cai peça, a pessoa bate, cai árvore no carro. Eu já vi de tudo com isso aí.
Então a pessoa está crescendo, tem vários clientes, mas tem um que é o principal. Quando ela bate a crença dela, o cliente principal sai do negócio. Então vocês entenderam agora o que são as nossas crenças, que elas determinam os resultados da nossa vida? Sim ou não? Todo mundo aí compreendeu isso? Já que as nossas crenças determinam os nossos resultados de vida, como que nós fazemos agora para identificá-las? Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tirou lá de baixo, do inconsciente. Senão não tem como mudar uma crença se tu não puxou ela lá de baixo. Nós vamos ter que tirar ela agora para entender quais são, para daí sim conseguir mudar elas. E assim, sinceramente, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu preciso de muito tempo para poder mudar muitas crenças. Então agora a gente vai conseguir mudar algumas delas. Eu estou dando o meu máximo aqui para conseguir alterar as crenças que tu identificar. Mas sempre tem mais uma coisa ou outra. Então assim, eu quero que tu entenda o seguinte, tem crenças tão profundas e inconscientes da infância que tu não consegue identificá-las sozinhas, sem a ajuda de um profissional para isso. Sem fazer um coaching, sem ter um psicólogo, ou participar de uma imersão de inteligência emocional, ou fazer algum curso. Não tem como, porque é muito profundo. Então a gente tem que trazer essas crenças para o teu consciente e trabalhar elas. Essa é a única maneira que eu conheço de fazer isso. Tu consegue fazer, tu até pode conseguir fazer sozinho, mas isso vai demorar anos. Nem compensa tu fazer. Então é mais fácil tu buscar ajuda de alguém para conseguir trocar rápido essas crenças, que é o que a gente está fazendo aqui. Então assim, ó, agora tem umas crenças que dá para identificar. Reparando no que você fala e no que você pensa. O que você fala e pensa já é reflexo das suas próprias crenças. Pensa comigo uma coisa. Você está conversando com alguém e a pessoa fala de dinheiro e tu fala uma coisa errada de dinheiro. Ah, ganhar dinheiro é difícil. Ah, a mulher não presta. Ah, o homem não presta. Quando tu fala essas coisas assim, que tu deixa sair, ali é uma coisa que tu tem que pegar e anotar na hora, porque tu identificou uma crença limitante. Só que muitas vezes a gente fala e nem sabia o que era crença, né? Agora tu sabe. Toda vez que escapar, tu anota para te saber como desbloquear ela. Exemplo de crenças de todas as áreas para que tu entenda, tá? Eu vou falando e tu pensa, ah, eu acredito nisso, eu não acredito. O que tu não acredita não é crença. O que tu acredita é crença, tá? Só vou tomar uma água que eu já tô com a boca seca de novo. Eu quero que vocês comentem aqui. A produção está me dizendo que vocês estão comentando muito pouco. Comentem aqui, então, todas as crenças que eu falar que vocês identificarem, tá bom? Vamos lá. Não consigo emagrecer. Comenta aqui. Ganhar dinheiro é difícil. Não tenho capacidade para vender. Para vender, tem que ter um dom. Essa é, para mim, a pior de todas. Guardar dinheiro é difícil. Homem não presta, não tem mulher para casar. Né? Mulher fala, homem não presta, e homem fala, não tem mulher para casar. Quem acha aqui, sinceramente, que ganhar dinheiro é difícil? Quem acha que ganhar muito dinheiro é difícil? E quem aqui acha que guardar dinheiro é difícil? Comentem aí para mim. Não consigo emagrecer, ganhar dinheiro é difícil, não tenho capacidade para vender tem que ter um dom, guardar dinheiro é difícil, homem não presta e não tem mulher para casar. Comentem aqui embaixo quais dessas crenças vocês têm. Olha só, mas presta atenção, não tem problema tu achar que ganhar muito dinheiro é difícil, tu achar que ganhar pouco dinheiro é difícil, tu achar que guardar dinheiro é difícil. Não tem nenhum problema, porque de qualquer forma você está certo. Você está sempre certo naquilo que acredita. Esse que é o maior problema. Eu dei risada aqui, mas isso aqui é muito sério. Tem que levar isso muito a sério. Porque de qualquer forma você está certo. Toda a crença que tu acredita, que tu sente no teu interior, que aquilo que tu tem convicção, você está sempre certo, porque aquilo vai se realizar na tua vida. Então assim, ó, tem pessoas que têm um bloqueio de aprendizagem. Eu não consigo aprender, isso é muito difícil. E aí a pessoa nem tenta estudar aquilo, eu não consigo, eu não posso, não sei. E a pior de todas, eu sou assim e eu não vou mudar. Essa é a pior de crença que existe. Quando você me conheceu, eu já era assim. Tem muito homem que fala isso, tem muita mulher que fala isso. Essa pessoa não busca ajuda. Ela não busca se desenvolver e melhorar como pessoa. Vamos ver aqui os comentários de vocês. Boa dica, eu penso que emagrecer não é pra mim, não consigo. Eu acho que ganhar muito dinheiro é difícil. Isso aí, vamos botando aqui nos comentários todas as crenças que eu falei. Emagrecer, ganhar dinheiro, guardar dinheiro, que é muito importante. Relacionamentos, comentem aqui embaixo. Eu quero ver vocês. O que vocês pensam? Quais são as crenças que te limitam? Isso aí é crença, Chay. Isso aí é crença profunda. Vamos lá então, tá? Ó,
exercício então para nós. Agora sim, pega um papel e uma caneta, porque não tem como fazer esse sem anotar. Nós precisamos primeiro identificar as crenças que nos limitam. Vocês já fizeram isso aqui, que nos bloqueiam. Eu vou pedir para tu pegar um papel e uma caneta e anotar para cada crença que eu falar, você anota de 0 a 10 qual de fato você tem. Eu vou dar um exemplo aqui. Dinheiro é a raiz de todo mal. Escreve ao lado, de 0 a 10, o quanto tu sente que você acredita nisso. Peguem papel e caneta e anotem. Dinheiro é a raiz de todo mal. De 0 a 10. 10, eu acredito muito nisso. Isso aqui é verdade. Eu tenho plena convicção que isso é verdade. 0. Não, eu não acredito nisso. Isso é pra mim mentira. Tá? Então, por exemplo, assim, se eu te pergunto para que time tu torce, tu me fala o teu time, tu fala com convicção. Eu sou gremista, eu sou colorado. Então, quando eu falar a frase, tu tem que pensar, eu acredito nisso, ou eu não acredito. Daí tu bota de 0 a 10. Ou, essa aqui é mais ou menos, bota 5 daí. Próxima frase. Todo mundo aí pegou papel e caneta? Próxima frase. Ganhar dinheiro é difícil. Dinheiro é sujo. Rico não vai pro céu. Não posso confiar em ninguém. É tarde demais para mudar. Eu sou assim, eu não posso mudar. Para ter sucesso, eu preciso trabalhar duro o tempo todo. Esses são alguns exemplos de crenças limitantes que nós temos. Então, a nota de 0 a 10. Quem aí notou que quando lê essas crenças, traz uma convicção de certeza, tipo assim, sim, realmente ganhar dinheiro é muito difícil, sim, realmente não posso confiar em ninguém. Quem anotou isso, coloca 10. Quem sentiu isso? Eu quero saber quem fez o exercício aí de vocês, quem conseguiu fazer isso. Porque quando tu faz isso, tu consegue entender quais são as crenças que te limitam. Esse é o único jeito que existe. Agora sim, nós conseguimos identificar algumas crenças, mas tem muito mais crenças que a gente precisa de mais ferramentas para poder descer mais fundo no teu inconsciente e tirar para fora. Lembrando, se tu não alterar essas crenças que estão lá embaixo, não tem como mudar, é impossível mudar. Tem que entrar lá dentro e conseguir tirar para fora essas crenças. Depois dessa live, eu quero que tu pegue essas crenças e escreve o oposto delas e tu vai ler por 90 dias consecutivos. Então, ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é fácil. É fácil fazer dinheiro. Escreve numa folha e lê por 90 dias, repetindo em voz alta. Porque a repetição vai fazer com que teu cérebro mude a crença que tu está pensando. Parece que trancou os comentários. Não? Vamos lá então. Eu acho que está todo mundo fazendo. Existem também hipnoses que te ajudam a mudar todas essas crenças, exercícios que mudam na hora. Só que não tem como eu fazer aqui. Isso eu faço dentro de um ambiente seguro, onde eu tenho mais tempo e mais ferramentas para te ajudar a limpar tudo isso, porque aqui é impossível fazer. Mas eu vou trazer a ciência para te explicar isso, tá? A ciência nos mostra que existe o efeito placebo. Quem aí sabe o que é o efeito placebo? O placebo, um dos exemplos que eles usam isso é nos remédios. Então o placebo, eles dão um remédio, que é uma farinha, um açúcar, então eles fazem uma pílula do remédio e uma pílula de farinha. Grupo A toma o placebo e grupo B toma o remédio. Grupo A sabe que aquele remédio vai ajudar na depressão. Grupo B está tomando o remédio para a depressão real. Um está tomando só farinha. O que acontece? Como eles fazem eles afirmam essa crença, um médico vai lá e diz, esse remédio vai te ajudar com a depressão, a pessoa toma e ela experimenta um alívio no sintoma da doença porque ela tomou o remédio de farinha. Isso é o efeito placebo. Então só do médico dizer que ela vai melhorar e dar um remédio que tem açúcar, ela acaba melhorando. O que é isso? Isso são as crenças fazendo resultado. A crença muda a tua neuroquímica, muda os teus neurotransmissores. Então, assim, agora eu vou ler aqui o que a ciência fala para vocês, tá? O estudo científico. A ciência explica o efeito placebo através de mecanismos neurofisiológicos e psicológicos. O efeito placebo ocorre quando uma pessoa experimenta melhorias na saúde e no bem-estar, após receber um tratamento falso. Presta atenção, tratamento falso. Como um medicamento ou um procedimento inativo, mas que é percebido como real. A expectativa do paciente e a crença no tratamento desempenham um papel crucial nesse fenômeno. Entendeu o que é isso? Não é eu que estou falando, é médico, é indústria farmacêutica, é ciência. Através de mecanismos neurofisiológicos, libera endorfinas no cérebro. A expectativa de um efeito positivo pode levar o cérebro a liberar endorfinas, substâncias químicas que têm propriedades analgésicas e podem reduzir a percepção da dor. Então a pessoa, por acreditar naquilo, que é uma expectativa que vai dar certo, ela acaba se curando daquilo ali. O efeito placebo pode influenciar a resposta imune do corpo, alterando a produção de moléculas que combatem a inflamação e as doenças. Então assim, através de estudos de neuroimagem que vê o cérebro por dentro, eles viram que o efeito placebo, a pessoa tomando farinha, mudou a eletroquímica do cérebro. Ela produziu as químicas e fez o efeito que era esperado daquele medicamento.
Ou seja, se tu acredita numa crença negativa, tu vai mudar, tu vai produzir a química no teu cérebro que vai te fazer ter fracasso, que vai te fazer brigar no casamento, que vai te fazer não prosperar na empresa. Agora, se tu, através do efeito placebo, das crenças positivas, tu acredita que vai dar certo, o teu cérebro vai liberar a química para que tu tenha as ações que dê certo. Entendeu agora como é que funciona na prática a coisa? Isso aqui é a ciência na prática. Ou seja, tudo está na nossa mente. Até para lançar um novo medicamento, a ciência usa isso. E o que acontece quando a gente muda nossas crenças? Eu vou ver aqui se eu consigo mostrar para vocês, mas eu acho que não vai ter como. Vou contar uma história então, porque não vai ter como mostrar aqui. Quando eu comecei, eu tinha um Fox 1.0, carro simples. Eu amava ele, o carrinho me ajudava em tudo. Mas eu tinha uma crença limitante. Eu achava que ter dinheiro, tinha que guardar dinheiro, tinha que ser mão de vaca, tinha que investir dinheiro. E eu não conseguia comprar o carro que eu queria. Quando eu desbloqueei isso, que eu destravei essa crença limitante, eu fui lá e comprei um carro zero, uma Abarth. É um carro sensacional, se quiser pode pesquisar aí. E isso foi porque eu virei uma chave na minha cabeça. Eu desbloqueei, eu mudei uma crença e acabei tendo o resultado. Veio para mim. Quando a gente muda os significados associados às sinapses neurais daquele assunto, isso começa a reverberar em todas as áreas da nossa vida. Quando tu muda a tua crença, automaticamente tu muda completamente os teus resultados. Vocês estão compreendendo isso? Agora eu te dei um exemplo da ciência e te falei o que aconteceu comigo. E agora eu vou te contar uma outra história para tu entender como é que é isso na prática. Eu tenho um cliente, um cliente meu que se chama Michel. Quando ele me procurou, ele trabalhava numa empresa de CLT e à noite ele empreendia no negócio dele. Mas ele não estava feliz com aquela realidade que ele vivia, porque ele estava engordando sempre com olheira, sempre com cara de cansado, sempre exausto, estava muito mal. E ainda por cima ele não desfrutava da vida dele, não conseguia fazer nada, porque ele nunca tinha tempo. Então ele decidiu buscar o meu método para, de fato, aprender como viver a vida que ele queria, como desbloquear essas crenças, como de fato ir para onde ele queria. Agora que eu me dei conta, como que alguém ia estar feliz vivendo essa vida do Michel? Me diz aí. Cansado, com olheira, praticamente trabalhando em 2 empregos. É impossível uma pessoa estar feliz assim. Mas agora vem o pior problema de todos. Ele também não conseguia ter um relacionamento estável. Ele vivia enrolado e nunca conseguia desenrolar aquilo ali e de fato casar. Na medida que começamos a fazer o nosso processo, ele foi crescendo, evoluindo na mente dele, até que identificamos o momento correto, o momento certo, e ele decidiu sair do emprego e empreender em tempo integral. E aí sim ele começou a ganhar dinheiro e prosperar. Mas eu vou te dizer uma coisa, hein? Vocês acham que ele vivendo como empreendedor foi tudo um passe de mágica? Tudo começou a dar certo? Não começou, porque nesse exato momento a gente teve que iniciar outro processo para ele deixar as crenças de CLT e de fato conseguir botar as crenças de empreendedor para que ele conseguisse prosperar e conseguir de fato ter um negócio sólido, estável, que crescesse. Então a gente criou esse passo a passo do Michel e com a execução deste passo a passo, um planejamento estratégico, finalmente tudo começou a dar certo. Tudo pode dar certo com as crenças certas. Eu vou falar de novo. Tudo pode dar certo com as crenças certas. Logo na sequência, esse Michel conheceu a esposa dele e hoje eles são casados. Ele alinhou as crenças dele e tudo começou a fluir na vida dele. Tudo começou a se realizar como ele de fato queria. E hoje o Michel está abrindo uma nova empresa de software. Mas lembrando, o Michel vivia aquela vida terrível. E hoje olha a vida que ele vive. Por que isso? Tudo começou porque ele decidiu mudar as crenças dele. Ele, consequentemente, acabou mudando os seus resultados. Lembra que eu falei? Crença é igual a resultado. Olha para a tua vida e tu vai ver as tuas crenças. É simples. Só que o Michel, ele entendeu que ele não podia mudar sozinho. Tu entende isso? Senão ele já teria mudado. Ele não precisava ter feito um processo, um método. Tem gente que não entende, a pessoa quer ficar brigando com ela mesma. Ele percebeu que precisava de ajuda e ele tinha 13 escolhas naquele momento de vida. E todo mundo tem essas 3 escolhas, vocês também. A primeira escolha, vamos lá. A primeira escolha. Ele tinha que continuar, ele podia continuar onde ele estava, viver a vida do jeito que ele estava fazendo, sem saber para onde ia, com as crenças que ele tinha e tendo aquele resultado que ele tinha. Ele ia se afundar cada vez mais emocionalmente e engordar cada vez mais e ele poderia ter ficado daquele jeito. Essa era a opção 1 que ele tinha na vida dele. Opção 2. A segunda opção, ele podia escolher tentar mudar, mas tentar fazer isso sozinho, sem ter ferramentas, sem ter estratégia, sem saber de PNL, sem saber de hipnose, sem saber como mudar a crença. Ele até pode ser que ele ia conseguir mudar uma coisa ali, uma coisa aqui, mas com certeza ele não ia conseguir montar um plano estratégico, ele não ia conseguir mudar todas essas crenças, saber o momento certo de dar o próximo passo, saber o momento certo de ir para cima. Ele ia ficar indo e voltando, derrapando, caindo, se quebrando. Essa é a segunda escolha que ele tinha. E a terceira escolha que ele tinha, que foi a que ele escolheu, ele decidiu mudar, só que mudar com ajuda, buscou uma ajuda, buscou ferramenta, buscou quem já teve esse resultado, quem já mudou suas crenças, quem já fez isso com outras pessoas. Então o Michel, ele buscou isso, ele buscou alguém que já sabia como fazer. Então foi muito rápido o processo dele. Assim como o Bruno também fez isso.
Então, rapidamente a pessoa já salta, ela já muda tudo. Acontece uma transformação. Alguém ali até comentou, sim, eu vi esse resultado do Léo, é real. Exato, a Chayela me conhece, então ela viu isso na prática acontecendo. Ela viu o meu antes e o meu depois quando eu mudei as minhas crenças. E aí o Michel reconheceu que precisava de ajuda, ele fez a terceira escolha. Porque assim, quando tu reconhece que precisa de ajuda para mudar algo na tua vida, tu já conhece alguém que já sabe como fazer aquilo, tu já adianta muito a tua vida. Só que tem uma questão, que é a questão da humildade. Ele estava disposto a investir todas as fichas e investir em algo que pode transformar a vida dele. O Michel deu esse passo, ele fez isso. Pessoas arrogantes, elas dizem que não precisam disso. Que tu precisa, mas elas não. Elas dizem que isso aqui não é para elas. Que elas não precisam mudar crença, não mudar nada. Que não precisa de ninguém, que não precisa de ferramenta, que não precisa de nada. Isso são as pessoas arrogantes. As pessoas humildes, elas reconhecem que precisam de ajuda, de ferramentas, de técnicas, de métodos. Que foi o que eu fiz, que foi o que o Bruno fez, que foi o que o Michel fez. Quem reconhece que tem os seus problemas e precisa de ajuda, acaba evoluindo e crescendo de uma maneira muito mais rápida. Porque acaba atraindo as pessoas que vão ajudar. Mas o que de fato mudou a vida dessas pessoas que eu falei? Foi investir nelas. Eu investi tudo que eu tinha em mim porque eu sou meu maior ativo. E essas pessoas pensaram assim, eu vou investir em mim porque eu sou meu maior ativo. Hoje, na tua visão, tá? Agora falar de investimento. Qual é o maior investimento que tu pode fazer na tua vida? Eu quero que tu comente aqui no chat. Qual é o maior investimento que tu pode fazer na tua vida? Comenta aqui pra mim. Qual que é o teu maior investimento que tu pode fazer? Eu hoje só conheço uma pessoa que pode te deixar rico. E essa pessoa é você mesmo. Essa é a maior pessoa, é o maior investimento que tu tem hoje, é a tua própria vida. Tu é a única pessoa que pode colocar 1 milhão no teu bolso. Tudo que vivemos é resultado das crenças da infância. A gente não tem culpa sobre isso. A gente tem que decidir mudar isso. Isso é nossa culpa. Se tu tem essas coisas que tu carrega da tua infância e tu não escolheu mudar, isso de fato é culpa tua. Mas tu precisa escolher mudar isso para viver a vida que tu deseja. Essa é a grande questão. Ressignificar essas crenças e usar o efeito placebo ao nosso favor para alterar as crenças negativas e assim de fato conseguir mudar o nosso cérebro para ter aquele resultado que a gente almeja. Essa é a grande questão. Agora eu quero te mostrar um mapa que eu usei em mim, em mais de 600 pessoas, assim como o Bruno, que desbloqueou a minha vida, a vida dele e a vida do Michel. Mas antes, eu quero te mostrar uma última história da Giovana, que se transformou com o nosso método de Strave. O que aconteceu com a Giovana? Quando a gente começou o processo dela, a Giovana trabalhava em uma clínica estética. Ela trabalhava de segunda a sexta, e se ela quisesse ganhar 5 mil por mês, ela tinha que trabalhar até no sábado. Todo dia trabalhando praticamente. Eu sei que talvez alguém aqui na live, 5 mil é a sua meta máxima, beleza? Se esse é o teu objetivo, tudo bem, é um objetivo válido, e esse também era o objetivo dela, atingir esse valor. Só que o que acontece? Para ela fazer isso, ela tinha que se matar de trabalhar. Ela tinha que trabalhar muito. Então fica aqui comigo e presta atenção. Depois do início do processo dela, a gente acabou alterando, em pouco tempo ela começou a ter alguns conflitos na clínica que ela trabalhava, porque como a gente mudou as crenças dela, automaticamente ela expandiu a mente dela, e o lugar não comportava mais a mente dela, as crenças dela. Então ela começou a visualizar que ela queria mais que 5 mil. Automaticamente ela começou a atrair mais oportunidades, ela começou a mudar a vida dela. Porque quando tu muda as crenças, tu começa a atrair novas coisas, tu começa a ver a vida diferente. É isso que acontece, é como se tu trocasse e botasse outro óculos. Tu vê tudo diferente. É isso que acontece quando tu muda as tuas crenças. Então a Giovana, ela queria levar a família dela para Balneário Camboriú, ela queria ir para os Estados Unidos, ela queria comprar todos os itens de desejo que ela poderia ter. Ela queria viajar para os Estados Unidos. Procura aí quanto que custa uma passagem para os Estados Unidos. Se tiver o visto, né? Porque se botar mais o visto é mais uns 5 mil. Uma coisa que é importante vocês saberem é que quando você começa a fazer um passo a passo, com um objetivo definido, com uma estratégia bem traçada, tu automaticamente começa a atrair novas oportunidades que vão te levar onde você quer. Mas se a tua crença for errada, a oportunidade vai passar na tua cara e tu não vai saber identificar ela. Esse que é o problema de ter as crenças negativas, porque a crença te limita a enxergar as oportunidades. O resumo então é, a Giovana atraiu uma nova oportunidade de carreira, ela precisou enfrentar os medos dela, largar o diploma da faculdade e fazer uma transição de carreira para uma vendedora. Ela saiu de estética para vendedora. E foi aí que ela começou a vender e triplicou a renda dela. Tudo aquilo que eu falei para vocês que ela queria fazer, ela fez. E agora eu vou te dar uma dica extra. Seja humilde e você vai ter uma mente de alta performance. Na MAP, seguindo um passo a passo, esse é o resultado, uma mente de alta performance. Foi a humildade que transformou a vida do Bruno, do Michel, da Giovana. Eles aceitaram aprender algo novo e passar pelo processo de pegar as crenças que limitavam eles,
e transformar isso em crenças fortalecedoras em resultado. Quem está feliz até agora com tudo que aprendeu aqui? Comenta aqui para mim. Vou tomar uma água enquanto isso. Comenta aqui para mim quem está feliz com tudo que aprendeu até agora, quem entendeu tudo que eu falei e quem de fato viu que isso aqui já valeu a pena. É gratuito. Comenta aqui para quem que isso aqui já valeu a pena. Quantas pessoas estão ali? Não entendi. Comentem aí pra mim. Quem aqui tá feliz com o que aprendeu? Agora eu vou te explicar o método que eu desenvolvi. É um passo a passo, dividido em etapas fáceis para que tu consiga ir fazendo e desbloqueando. Tu vai aprendendo, evoluindo, mudando totalmente a tua vida. O primeiro passo é identificar e reprogramar as tuas crenças limitantes. Então tudo aquilo que eu te falei que está lá embaixo, a gente vai puxar para cima e vai identificar. E tu vai ter exercícios e ferramentas para conseguir mudar isso. Então se tu não tem sonho, isso é uma crença terrível que tem que tirar daí. O quarto passo é o conceito chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Eu vou te explicar como é que tu aplica isso na prática para de fato ter resultado na tua vida. O quinto passo são os teus hábitos e comportamentos. Quais são os hábitos e os comportamentos que tu tem que ter para de fato alterar as tuas crenças e ter resultado na vida. E o sexto passo é um conhecimento sobre a vida, saúde, financeiro, patrimônio, relacionamentos. Então eu vou te explicar todos esses conceitos nesse sexto passo. Tudo isso que a gente vai construindo dentro da MAP é para te chegar no último passo já bem formado e conseguir ter esses outros conhecimentos para expandir a tua mente sobre outro mundo que existe, que é o mundo financeiro, o mundo do dinheiro, essas outras coisas. O seu primeiro passo para ter acesso a tudo isso é entrar para a comunidade e ter acesso a tudo isso junto comigo, onde eu vou pegar na tua mão e eu vou andar junto contigo por esse processo para que tu se desenvolva. Lá vai ter aulas profundas e explicativas, onde tu vai entender e vai compreender tudo que faz uma pessoa prosperar, ter resultado, enquanto outras não conseguem e não prosperam. Eu sempre trago alguém melhor que eu numa área para dar uma aula além de mim. Então tem tudo isso que eu falei e vai ter mais aulas de outras pessoas. Então assim, eu investi mais de 100 mil em todos os cursos que eu fiz, todos os treinamentos, imersões, e poderia facilmente cobrar e vender isso para ti por R$2.000. Fácil, fácil, fácil. Para você ter esse acesso a essa comunidade. Porque tu vai ter o ouro de tudo que eu vivi, apliquei na minha vida, estudei e apliquei na vida do Bruno, do Michel, da Giovana e de muitas outras pessoas, mas eu só trouxe 3 histórias, senão eu fico aqui até amanhã te falando. Tu vai ter acesso a todo esse ouro em pó para te poder aplicar na tua vida. Pensa quanto que isso vale. São 6 anos aplicando isso. Tudo que deu certo para mim e para as pessoas que eu atendi. Ainda assim seria barato, mas se eu cobrasse R$1.000, ainda assim seria de graça. Pelos 100 mil e por tudo que ia acontecer na vida dessas pessoas. Mas hoje eu vou te fazer uma oferta única, só para quem está aqui nessa live. Que é impossível a pessoa não entrar, a pessoa não querer. Só de fato, se tu não quer ir para o próximo nível. Porque eu paguei 100 mil para ter isso. E eu trabalhei muito em cima disso para poder aplicar nas pessoas e elas terem muito resultado. Se fosse 2 mil, estava barato. Se fosse 1.000, ainda estava de graça. Mas só hoje, para quem entrar, vai ganhar ainda um bônus de hipnose, vai ganhar 1 hora de consultoria comigo, então eu vou te ligar, vou entender a tua vida, os teus problemas, tudo que tu tá passando, vou montar um plano de ação, um passo a passo, vou definir teus objetivos e vou te ajudar a passar por tudo isso por apenas R$497. Ou ainda tu pode parcelar em 12 vezes de R$51,40. Ou seja, dos 100 mil que eu investi, tu vai ter acesso a esse conteúdo por 12 vezes de R$51,40. Realmente isso é muito imperdível, mas tem um detalhe importante aqui. Eu estou procurando as pessoas que de fato querem evoluir. Eu só aceito pessoas que de fato querem mudar suas crenças, mudar a sua vida, ir para um próximo nível, ter um novo resultado. Se tu é uma dessas pessoas que quer de fato tá aqui para mim tá contando a tua história no próximo evento que eu fizer e tá explicando o resultado que tu teve, tu quer ser um Michel, um Bruno, uma Giovana, então se tu sente que chegou a tua hora de fazer isso, de ir para esse próximo nível, eu vou te dar 15 dias de garantia, onde tu pode entrar, olhar tudo aquilo ali e ainda tu vai ter 15 dias de garantia, se tu não se sentir confortável e quiser sair por algum motivo. Mas assim, isso é uma nova frequência, lá vai ter encontros ao vivo, vai ter aulas comigo, vai ter pessoas lá que estão nessa mesma busca que tu, então tu vai ter acesso a essas pessoas. Então se tu tá hoje num ambiente que é ruim, que não te motiva, que não te aproxima, lá tu vai ter essas pessoas junto contigo, são os teus aliados, eles vão andar junto contigo. E vai ter eu também liderando esse grupo. Vai ter também um grupo no WhatsApp, onde vai ter esses aliados, que eles vão estar no mesmo processo que tu. Então a gente vai poder trocar ideias, conversar, e tu vai fazer parte de um novo grupo que está buscando se desenvolver, evoluir. Vai ter um suporte também para tu tirar dúvidas, então tudo que tu quiser perguntar, tu pode chamar no suporte, a gente vai te ajudar. Só hoje, durante essa live, eu vou abrir essa condição especial. Amanhã não vai ter mais isso. É hoje para quem está aqui na live. Toma uma decisão, entra para nossa comunidade e muda a sua vida. Você vai entender como é que faz para mudar. E tu vai ganhar essa 1 hora de consultoria bônus comigo. Lembrando, essa 1 hora de consultoria comigo é R$2.000. Eu tô dando ela de graça para de fato tu querer entrar.
eu vou te ligar, vou entender tudo que tu está passando e vou te ajudar a montar esse plano. Mas somente para quem entrar ainda hoje. Então, tem que tomar essa decisão, tem que dar esse passo de fé. E eu também vou acreditar em você, porque eu nem faço mais mentoria hoje. É para pequenas pessoas seletas que eu faço. Então, tu vai ser uma dessas pessoas seletas, eu vou te ajudar, vou fazer contigo. Comenta aqui para mim, quem hoje tem e quer dar esse passo na vida, quer mudar essas crenças limitantes e ir para um próximo nível. Comenta aqui para mim. Mas assim, vocês já estão de parabéns por estar aqui, é 9h18 hoje, uma terça-feira. Tu já está de parabéns por estar assistindo essa live, entendendo como é que faz para transformar a tua vida, como é que faz para transformar as tuas crenças. Então assim, para quem quer, de fato, ir para um próximo nível, ter mais tempo comigo para a gente poder conversar, vai ser horas de atividades, de coisas que eu vou te ajudar. Entra para a comunidade, que lá a gente vai ter muito tempo para poder falar. Eu vou poder fazer isso mais vezes, tem várias aulas que eu vou postar lá. Então tu vai ter acesso também a uma máquina de frequência. Então quem estiver lá vai entender como é que isso funciona, eu vou poder explicar para ti, que é uma coisa que eu não falo assim para fora. Eu vou explicar tudo que faz uma pessoa ter resultado. Como que eu consegui tão novo ter tanto resultado na minha vida? O que eu fiz de diferente? Então tu vai entender isso lá dentro da comunidade. O que mais o Bruno fez, a Giovana, o Michel? Lá tu vai poder entender tudo isso. Mas só para quem entrar agora. Eu quero até provocar vocês que estão aí na live. Tá todo mundo aí ainda? Eu quero provocar aqui, ó, quem tá na live, que se tu ainda não tem o resultado que tu quer, tu precisa mudar as crenças que tu tem. Porque essas crenças estão fazendo tu ter esse resultado na tua vida. Se tu não mudar essas crenças, não tem como ter o resultado. Eu sou a prova viva disso. Eu falei do Bruno, falei do Michel, falei da Giovana. Tem outras pessoas. O próximo que eu vou falar aqui é o Dani, tá? Então assim, todas essas pessoas viveram essa transformação. Se tu quer dar esse passo, tu quer de fato viver isso, existe um passo a passo. Não é uma sorte, não é um acaso, é um passo a passo. São etapas de um caminho que eu fui trilhando, que eu passei para essas pessoas e todas conseguiram fazer isso. É um passo a passo, existe uma técnica, uma ferramenta. Uma delas eu apliquei aqui com vocês e tu viu. Se tu conseguiu aplicar, talvez tu não conseguiu. Mas se tu conseguiu, tu já viu que tu tem várias crenças do que eu falei. Então isso te bloqueia de fazer o que tu quer, seja emagrecer, ganhar dinheiro ou ter um casamento próspero. Então assim, o que acontece? Para nós finalizar. Eu queria desejar para vocês muita evolução, muito sucesso, muita paz. Quando tu tá... Isso é só a pontinha do iceberg. Tem um oceano para baixo. Quando tu só vê essa pontinha, tu precisa abrir, expandir a tua mente para conseguir ver o que está lá embaixo. E para te ver isso, tu precisa receber várias perguntas para ir expandindo a tua mente e tu entendendo o que está lá embaixo. Então agora, para a gente finalizar, eu gostaria de te desejar um grande abraço e espero te ver dentro da nossa comunidade. Abração, até a próxima. Te vejo lá dentro, hein?